Bom, e é assim que eu organizo a minha semana em 10 minutos. Não tem nada muito complicado aqui quando a gente fala de organização, de rotina. Na verdade, é muito simples. Sabe onde que é o maior erro que a gente acaba cometendo? Eu mesmo cometi esse erro várias vezes. O que eu fazia? Eu queria, tipo, criar um to-do completo, sabe? Aquela lista com várias tarefas que eu ia marcando e concluindo. Baixei aplicativos, já cheguei a fazer até via planilha. Fazia ali as abas segunda, terça, quarta, colocava as atividades que eu tinha para fazer. Tinha aplicativos diferentes que te lembrava todos os dias, coisas que você fazia. Já tentei fazer aquela questão da única coisa por dia. Assim, de forma geral, já tentei várias e várias formas de organizar minha semana da melhor forma e o resultado no final era sempre o mesmo, que era o quê? Eu sempre conseguia na primeira semana, mas depois dava preguiça. Por quê? Eu tinha que ficar lançando no aplicativo toda semana, tipo isso, aquilo, várias informações. Eu tinha que pensar, eu tinha que definir. Então isso acabou ficando sobrecarregado e a minha organização e a minha rotina começou a ser muito complicada. Então o melhor formato de você fazer a sua rotina, de você fazer a sua semana, é você ser uma pessoa mais organizada é atuar no simples. E quando eu comecei a entender essa questão do minimalismo, quando eu comecei a entender essa questão do simples, como que eu posso me organizar de uma forma mais fácil, aí tudo mudou, entende? Então, eu comecei a ser mais produtivo, comecei a entregar mais resultado, mas aqui eu quero te quebrar também esse paradigma, porque não necessariamente eu comecei a fazer mais coisas. Pelo contrário, eu comecei a fazer menos coisas, mas menos coisas com mais qualidade do que quando eu fazia muitas coisas e não trazia qualidade nenhuma. Então, todo o nosso controle que eu faço aqui vai ser através do Google Agenda. E quando eu falo aqui que é somente 10 minutos por semana, é porque literalmente 10 minutos por semana. O que você vai fazer? Primeiro passo é você definir um dia. Por exemplo, quero definir sábado, quero definir domingo, segunda, sexta, não sei. Defina um dia onde você vai parar durante seus 10 minutos, lembra que é só 10 minutos, e você vai entender tipo, para desenhar a sua próxima semana. Então, eu gosto de fazer muito no sábado e no domingo, porque ali eu tenho uma visão clara da minha próxima semana. Perfeito, definido o dia, você vai agora entender quais são os seus compromissos fixos. Por exemplo, de segunda a sexta eu tenho que trabalhar de 8 a 5. Toda quarta-feira eu faço aula, toda quarta-feira eu tenho aula na faculdade, toda quinta-feira eu tenho aquilo. Então, primeira coisa, você já vai colocar na sua agenda os dias fixos. De preferência, se for uma coisa toda semana, já coloca na agenda, ele já marca que se repete toda quinta-feira. Por quê? Quando você for fazer na outra semana a sua agenda, já vai estar bem definido ali, está bem claro o que é que você tem que fazer naquele dia. E você não precisa repetir os dias fixos, entende? Então, no próprio Google Agenda, lá você já consegue colocar para repetir. Definidas suas coisas fixas, você vai definir agora blocos de tempo. E eu já faria isso também fixo para todas as semanas. Então, deixaria, por exemplo, todos os dias de 8 a 5 bloco de trabalho. Todos os dias de 7 às 8 bloco de estudo. De 6 da manhã às 7 da manhã bloco de treino. Assim você vai conseguir entender para que, por exemplo, essa semana eu quero focar em estudar em IA. Essa semana eu quero focar em estudar sobre rotina e organização. Você vai começar a entender o quê? Os momentos da sua semana, quais os momentos do seu dia que você vai conseguir encaixar certinho aquele dia para você conseguir colocar aquele estudo. Você vai entender que, olha, então quer dizer que toda quarta-feira, de 6 às 8, eu tenho um bloco de estudo. Você vai colocar o seu estudo ali. Quando a gente fala sobre bloco de tempo, o bloco de tempo é uma das ferramentas mais importantes da gestão de tempo, da gestão de organização, porque você sabe exatamente quando você vai fazer determinada atividade. Então você coloca aquele bloco de tempo, você vai definir que naquele dia você vai fazer aquela atividade. Então é bem simples para você atuar daquela forma, perfeito? Definido o bloco de tempo, agora é simples. Você vai começar a jogar as informações lá dentro do seu calendário, dentro do seu bloco de tempo. Então, se é uma atividade vinculada a trabalho, você vai colocar no bloco de trabalho. Se é uma atividade vinculada a estudo, você vai colocar no bloco de estudo. E aqui eu tenho duas dicas muito importantes para te dar como complemento dessa parte, que é o quê? A primeira delas, sempre separe um tempo para descanso. As pessoas não costumam fazer isso. O que elas fazem? Elas enchem a agenda de um monte de coisa e aí chega terça-feira elas já não conseguem fazer nada. Por quê? Porque falta vontade, falta esforço, falta ânimo, motivação. E por que falta ânimo, motivação, esforço? Porque você coloca muita coisa ao mesmo tempo, às vezes você não consegue entregar aquilo, que é mega normal, porque nós somos seres humanos, nós não somos robôs, mas o importante aqui, que eu sempre falo, é
A produtividade não é fazer mais, é fazer melhor. Ou seja, não foque em fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque lembre, como eu falei, nós somos seres humanos, nós temos energia. À medida que você for fazendo as suas atividades, à medida que você for fazendo as suas coisas, a tendência é que sua energia abaixe e assim você não consegue entregar a melhor qualidade possível, entende? Então aqui é importante que você coloque somente as coisas importantes para você fazer e não colocar tudo de uma vez. Pensa comigo, o que você prefere? Ter uma semana cheia de coisas e entregar pouca qualidade, ainda ficar cansado, sobrecarregado no final de semana? Ou ter uma semana com poucas coisas, mas coisas importantes que você chega no final de semana com aquela sensação de satisfeito? O nosso corpo ele é movido pela dopamina. Então, quanto mais você conclui uma atividade, você tem aquele sentimento de ufa, consegui, mais motivado você vai ficar. Então, por isso que é importante você fazer poucas coisas, mas coisas que fazem sentido. E aqui eu faço um disclaimer sobre tudo isso que a gente está falando. Por quê? De nada adianta você escolher poucas coisas, mas que essas poucas coisas não te dão o resultado que você espera chegar. Então, antes de você ter definido sua semana, você tem que definir o que você quer para a sua vida. Ah, você quer focar no seu trabalho, você quer focar em estudo, você quer focar em outra coisa. A partir disso, você vai desenhar a sua semana. Então, entende? Que não é só chegar e desenhar a semana. Você tem que ter uma visualização final, método final, um ponto final. Por quê? A semana ela tem que ser baseada para chegar neste ponto. Porque de nada adianta, essa semana eu vou ler um livro tal. Essa semana eu vou fazer uma planilha tal, tá? Mas isso que você está fazendo, ela vai te dar que resultado lá na frente. Então não adianta você ser produtivo, não adianta você fazer muitas coisas, e nem poucas coisas, dependendo se não for qualidade, se você não souber um ponto final. Então entenda seu ponto final, a partir disso você vai desenhar a sua semana desse formato que eu te falei. Você pode pensar, Matheus, mas esse formato é muito simples. Sim, é o que eu te falei, o simples que dá resultado. Então lembre-se de separar um dia, colocar os seus blocos de tempo, colocar as atividades fixas e distribuir a sua semana de acordo com o que está ali nos seus blocos de tempo para você ser mais produtivo. E claro, todas as atividades, elas juntas, elas têm que entregar um bloco final, um ponto final, um objetivo final. E é por isso também que você tem que estar ligado para você não deixar de ser para você não ter a falsa produtividade, aquela sensação de estar fazendo alguma coisa, mas na verdade não está fazendo nada. Esse vídeo, ele fez sentido para você em algum momento? Se fez, já deixa seu like aqui também, já se inscreve no canal, porque aqui 3 vezes por semana você vai aprender como ser um jovem mais produtivo, com uma mentalidade mais forte e com mais resultados. Então se inscreve aqui se você gostou. Vejo no próximo vídeo.